Oiê, agora esta chamada está sendo gravada. Nunca me acostumo. Gente, como eu combinei com vocês, eu vou subir para o Whats esse vídeo com a finalização da explanação sobre a matéria da prova. Claro, ficou faltando apenas uma pequena parte, né? Então, vamos concluir para que não fique nenhuma dúvida, né? Toda a matéria tenha sido dada, em que pese o material já está disponível para vocês consultarem. Bom, na última aula, a gente começou, então, a entrar na parte do direito civil, nas últimas, né, do Código Civil em específico, estudando os direitos das pessoas no direito civil brasileiro. Aí começamos a falar sobre personalidade jurídica, né, o que seria a personalidade jurídica, seu conceito. Falamos sobre o exame histórico da docimacia e hidrostática de Galeno, que seria para identificar quando a início da personalidade jurídica, que é o nascimento com vida, a pessoa respirando. Falamos que existe, né, uma corrente de proteção para o nascituro, que é antes a pessoa antes de nascer, no caso, antes da pessoa adquirir personalidade jurídica, em virtude da teoria que nós adotamos, que é a teoria natalista. O Código Civil adota essa teoria, que considera que a personalidade jurídica ela acontece quando a pessoa nasce e respira, nasce com vida. Falamos da teoria condicional e falamos da teoria concepcionista, falando, inclusive, que essa teoria concepcionista ela vem sendo adotada, em que pese não ser a que o Código Civil adotou, por alguns entendimentos do STJ, inclusive em algumas legislações, como, por exemplo, a Lei de Alimentos, que ela prevê os alimentos gravídicos, é uma proteção que é dada para o nascituro, para o bebê antes de nascer. Então, a teoria concepcionista ela vem ganhando força no ordenamento jurídico e a gente acredita que o novo Código Civil, inclusive, já adote essa teoria. Trouxemos alguns conceitos para os senhores, como o conceito de nascituro, o conceito de natimoto e o conceito de concepturo. Falamos sobre a lei de biossegurança e os embriões e pesquisa, né, que o que é permitido utilizar para fins de pesquisa e também a título de fecundação, né, é importante a gente saber, principalmente para fins sucessórios e a relação do direito de família, é importante ter esse conhecimento. Aí falamos, então, que os embriões que são permitidos de serem utilizados para fins de pesquisa, né, são os embriões que não foram e não podem ser utilizados para fertilização in vitro, e ele tem que estar mais de 3 anos congelado na data da publicação da lei. Aí nós começamos a falar sobre a capacidade, falando que a capacidade de direito e a capacidade de fato, a capacidade enquanto medida da personalidade, a capacidade de direito e de gozo, essa capacidade que todo mundo tem, né? Já a capacidade de fato é aquela capacidade que a pessoa adquire quando ela faz 18 anos, normalmente. O absolutamente incapaz, ele não tem essa capacidade de fato. Eu criei até uma fórmulazinha para vocês, para que vocês tivessem maior facilidade, né, de lembrar, que vou reescrever aqui. A gente falou que a capacidade plena é igual à capacidade de direito mais a capacidade de fato. Todos vão lembrar que eu trouxe essa formulazinha para vocês. Aí falamos da incapacidade, a revolução da incapacidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu falei para vocês que antes de 2015, né, as pessoas com deficiência elas eram consideradas incapazes por presunção legal. Já após o Estatuto da Pessoa com Deficiências, as pessoas elas são consideradas capazes, né? Então há um privilégio, há uma prioridade da dignidade sobre a vulnerabilidade. A pessoa, para ser considerada, né, incapaz ou deficiente, ele precisa ser, é necessário que haja uma decisão judicial nesse sentido. A capacidade absoluta, então, com o novo Código Civil, é apenas para os menores de 18 anos. E o que é essa capacidade absoluta? A total ausência de capacidade, né, de possibilidade do exercício do direito. Aqui, o incapaz, ele tem apenas a capacidade de direito, ele não tem a capacidade de fato. É necessário, então, que ele seja representado
em todos os atos que eles sejam praticados, e a representação ela é a supressão da vontade do incapaz. Diferentemente da incapacidade relativa, que o sujeito ele tem uma parcela de discernimento, ele tem um discernimento parcial, então ele precisa apenas de uma assistência para tomadas de decisões para a prática dos atos da vida civil. É necessário, então, a assistência, que ela é a convergência, a complementação de vontades. O assistente, né, ele vai apenas prestar uma ajuda para aquela pessoa tomar as decisões. O ato, no caso de incapacidade relativa, é possível de ser anulado. Já no caso de incapacidade absoluta, os atos praticados pelo incapaz, eles são nulos, apenas a declaração de nulidade. Quem são os absolutamente incapazes? Nós falamos que os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, são os únicos que são considerados totalmente incapazes no Código Civil. Aí falamos que existem aqueles que são considerados relativamente incapazes, e aqui nós adotamos um critério misto. Existem os menores de 18 e maiores de 16, onde o critério que é utilizado é o critério objetivo, né, o critério biológico, e aí a idade cronológica, e aí todos os demais nós consideramos que são critérios relativos, porque são concepções que variam de entendimento. Por exemplo, é considerado incapaz aquele que é impossível, que tem impossibilidade de expressar sua vontade. Agora, a consideração do que é impossibilitado de expressar a vontade, isso pode variar dependendo do contexto. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos também são relativamente incapazes, e os pródigos, né, que são aquelas pessoas que, desvaradamente, elas dissipam seu patrimônio. Os indígenas é regulado por legislação especial, né, e tem proteção da FUNAI. E aí a gente trouxe que houve uma mudança de paradigma do Código de 16 para o Código de 2002, tendo em vista que o Código de 1916, o objetivo dele de interditar o pródigo, qual era? A preocupação de essa pessoa dissipar totalmente o patrimônio e não deixar nada para os herdeiros. Ao passo que o Código Civil de 2002, ele muda o paradigma e a preocupação agora é com a pessoa do indivíduo. É a preocupação de essa pessoa, do pródigo, ele ter pelo menos o mínimo vital para sua sobrevivência, que nós estamos preocupando, então, com a dignidade da pessoa humana. E aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe algumas inovações no sentido de quais atos são necessários, a intervenção, né, a ajuda de alguém, e quais atos o incapaz, no caso relativamente incapaz, deficiente, que ele vai poder praticar sozinho. Bom, os atos existenciais, eles não precisam, então, de curador, que são os atos praticados, por exemplo, de forma deliberada pelo relativamente incapaz. O casamento, a alteração de nome, essas decisões pessoais, elas são tomadas independentemente do curador. Já os atos patrimoniais, eles podem necessitar, então, de um curador para proteção do próprio relativamente incapaz, do próprio deficiente. Então, qual é a medida protetiva que deve ser buscada? Deve ser buscada a curatela como medida extraordinária, proporcional e temporária. Então, a curatela ela vai ter limites, vai ser limitada à incapacidade do deficiente. E houve, né, o incremento com o Estatuto da Pessoa com Deficiência do artigo 1783-A, no Código Civil, do procedimento da tomada de decisão apoiada, que é o procedimento pelo qual o relativamente incapaz, deficiente, ele escolhe no mínimo 2 pessoas, né, idôneas, que tenham um vínculo de confiança com ele, para que ajude ele a tomar algumas decisões da vida que ele acha que seja pertinente. Então, esse processo é necessário que seja homologado pelo juízo, é feito um termo de apoio, onde tem todos os limites e os compromissos que essas pessoas fazem com o incapaz, com o relativamente incapaz, e o prazo e a vigência, né, o prazo de vigência desse termo de apoio. E aí é sempre bom ressaltar que a decisão final ela fica para a pessoa que é apoiada. Então, ela tem
pessoas que vão ajudá-la a tomar aquela decisão, mas a decisão final fica para ela. A maioridade civil, a gente viu, então, que é a aquisição da capacidade plena, ela é adquirida aos 18 anos. Então, o marco civil da capacidade plena é aos 18 anos. Bom, por que é importante saber isso, falar isso? Porque o próximo tópico que a gente entra, ele é basicamente um desdobramento deste tópico, que é a aquisição da capacidade plena. A gente vai ver que há a possibilidade de emancipação. A emancipação, ela é a antecipação da capacidade, não é a maioridade que se antecipa. A maioridade, de fato, ela é atingida quando a pessoa faz 18 anos, às 0 horas do dia seguinte ao dia que a pessoa faz 18 anos. Então, quando estamos falando de emancipação, nós estamos falando de alteração, antecipação da capacidade civil, da capacidade de fato, e não da maioridade, que mantém aos 18 anos. A gente tem, né, que com a maioridade, alguns efeitos práticos acontecem, notadamente no que tange à pensão alimentícia. É importante falar que a pensão por morte, o INSS, ele reconhece que até os 21 anos a pessoa permanece com o direito à pensão por morte. Em que pese o Código Civil ter reduzido a maioridade civil para 18, a lei previdenciária mantém até os 21. E a gente conversou em aula, inclusive, que aqui é um dos critérios de interpretação, na verdade, de antinomia aparente, porque a LINDB soluciona isso aqui. Nós temos uma lei civil que é geral, que fala sobre a idade da capacidade, mas a gente tem uma lei previdenciária específica que fala que para os fins da pensão por morte é aos 18 anos, aos 21 anos. Então, qual que nós vamos aplicar? Nós vamos aplicar a lei previdenciária, o critério da especialidade. E aí falamos também que no que tange a pensão alimentícia, o genitor ele não fica automaticamente desobrigado quando a pessoa faz 18 anos, né? É necessário entrar com ação de exoneração de alimentos e às vezes é prorrogado isso aí normalmente até os 24 anos se o filho estiver estudando. Bom, e aí o que eu falei para vocês que eu ia deixar para fazer esse vídeo sobre esse assunto, que é o assunto da emancipação. Não quis passar de forma rápida, bem rápida na aula, por quê? Tem alguns detalhes que eu preciso ir falando com paciência e com moderação para os senhores. Então, a emancipação. O que é a emancipação? Ela é a antecipação dos efeitos da maioridade. Então, não é a maioridade que ela é antecipada. O que é antecipada? O que é antecipado? Os efeitos da maioridade. Dentre eles, né, a capacidade. Então, a emancipação permite antecipar os efeitos da maioridade para maiores de 16 anos, conferindo capacidade civil plena, que a gente viu que a capacidade civil plena, ela é capacidade plena igual capacidade de fato mais capacidade de direito, antes dos 18 anos. E ela pode ocorrer de 3 formas distintas, cada uma delas com requisitos específicos. Quais são? Nós podemos ter a capacidade, a emancipação voluntária, que ela é concedida pelos pais via escritura pública. Aqui, ambos os pais vão ao cartório junto com o menor e eles decidem antecipar, emancipá-lo, né? Essa é a maioridade voluntária. Agora, quando um dos pais não quer conceder ao menor esse direito, né, essa possibilidade de emancipação, o menor ele vai ser feito, vai pedir para o juiz. Tanto o menor pode fazer esse requerimento, tanto o tutor pode fazer esse requerimento para o juiz, e o juiz vai deferir ou não após ouvir do Ministério Público. Já a emancipação legal, ela acontece quando ocorrem alguns dos fatos que são previstos em lei, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Bom, com relação ao Código de Trânsito Brasileiro,
exige a imputabilidade penal para que a pessoa possa, então, dirigir veículo automotor. Isso significa que a pessoa só pode ser considerada emancipada ela só pode dirigir veículos automotores aos 18 anos. Por quê? Aplica-se aqui o critério da especialidade, em que pese o Código Civil autorizar essa antecipação da capacidade de direito, né, da capacidade de fato, na verdade, aplica a lei especial, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei específica, certo? Quais são, então, as possibilidades, as modalidades dessa emancipação legal que a gente falou? Quando vai ocorrer automaticamente a emancipação, quando a pessoa já vai ser considerada capaz de direito, em que pese, né, não ter atingido os 18 anos. A primeira hipótese é no caso de casamento. A pessoa, quando ela se casa, ela já é considerada automaticamente capaz de fato. Então, o requisito que deve ser utilizado é o quê? A idade de núbio. Para que uma pessoa se case, ela precisa ter pelo menos 18 anos. Note que não se aplica isso à união estável. Então, mesmo que uma pessoa tenha constituído uma união estável antes de completar 18 anos, ela não vai ser considerada plenamente capaz. Ela só vai ser considerada plenamente capaz para os atos da vida civil quando ela fizer 18. O casamento, nessa situação, não se equipara à união estável no que tange produção de efeitos de emancipação. Se a pessoa casou e depois ela divorciou, não importa para os fins de emancipação, tá? Ela não volta a ser dependente dos pais para os atos da vida civil, ela não volta a ser incapaz de fato. Ela continua sendo totalmente capaz, de forma que o divórcio não reverte a emancipação. Se nós estamos falando de uma pessoa que é extremamente inteligente, extremamente habilidosa, e ela conseguiu passar num cargo público, passar num concurso para preenchimento de cargo público. Ou se ela conseguiu colar grau no curso superior, colou grau aí numa faculdade de direito ou de engenharia, qualquer curso superior que seja, ela vai ser considerada emancipada, ela vai ser considerada capaz de fato, com capacidade plena. Por quê? Porque aqui a norma, né, entende, a legislação entende que se a pessoa ela tem aptidão, maturidade, conhecimento para alcançar esses marcos, ela tem capacidade para responder pelos atos da vida civil dela. Bom, é importante destacar que essa medida aqui no Brasil ela se torna um pouco inócua. Por quê? Para a pessoa ser aprovada no concurso público, ela precisa ter no mínimo 18 anos. Então, se ela não tem 18 anos, como é que ela vai ser considerada? Ela vai passar no concurso e então vai ser emancipada? É uma situação, né, que a gente vê que fica inócua. Bom, existe outra previsão da pessoa conseguir, né, alcançar a maioridade, antecipar os efeitos, na verdade, da maioridade, que é quando há o estabelecimento civil ou comercial feito pela pessoa. A pessoa que abre um negócio, de fato, né, ela passa a ter economia própria, ela se sustenta. Ela já é responsável por sua vida, ela não precisa mais da ajuda dos pais para se manter, para se sustentar. Ela possui, então, um estabelecimento ou um emprego que lhe garante economia própria. Então, nessa situação, ela também pode emancipar, ela vai ser considerada plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil. Bom, é importante destacar que esse conceito de economia própria, ele é relativo, né? Ele é interpretado caso a caso, aplicando-se a teoria das janelas abertas. O que é economia própria? Isso pode variar, né?
Pode ser que a pessoa ali tem condição de pagar um aluguel, pode ser que ela tem condição ali de pagar talvez a comida, mas se vier ter uma catástrofe, ela vai recorrer aos pais. Né? Então, assim, é importante, e isso estou falando, gente, do menor de 18 anos, tá? O maior de 18 anos não se aplica isso, não precisa de ter economia própria. Ele tem patrimônio, ele não tem patrimônio, ele responde pelos atos da vida civil. Agora, a questão da economia própria para o menor de 18 anos, o juiz vai variar, né? Isso aí vai ser analisado caso a caso. Teoria das janelas abertas. Bom, quais são os efeitos, então, da responsabilidade civil para a pessoa emancipada? Quando a gente está falando da emancipação voluntária, que é aquela que a pessoa vai no cartório junto com os pais para poder solicitar que ela seja declarada capaz, né, que a maioridade dela civil, os efeitos da maioridade passem a ser produzidos de forma antecipada, o que acontece? Conforme a jurisprudência do STJ, a emancipação voluntária pelos pais não os libera do dever de indenizar pelos atos ilícitos do filho menor emancipado. O enunciado 41 da Jornada de Direito Civil estabelece que a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do Código Civil. O que vale a pena eu explicar para os senhores aqui? Que acontece de os pais verem que um filho está dando muito trabalho, ou que ele causou um acidente, né, ocasionou, foi responsável por um acidente, ou causou danos, né, a terceiros, e aí eles querem, na verdade, emancipar o filho para eles não terem que arcar com a responsabilidade dos atos ilícitos, né, praticados pelos seus filhos, porque a gente sabe que o menor, né, o pai responde pelos atos do menor. Qualquer ato ilícito que o menor pratique, quem vai responder civilmente por esses atos são os pais. Então, a norma, né, o STJ, na verdade, ele tem esse posicionamento no sentido de que quando o pai ele vai lá no cartório e emancipa o filho, ele continua respondendo pelos atos, civilmente pelos atos, pelos danos que esse filho causar. Justamente para quê? Para proteger terceiros que negociam com menores emancipados, de forma que eles tenham a segurança jurídica nas relações contratuais. Qualquer danos, né, que o terceiro cause, os pais vão responder. Então, então, é a única hipótese que um menor de 18 anos ele pode responder de forma solidária com o pai, com os pais. Porque, geralmente, os pais respondem pelos atos praticados pelos seus filhos menores de 18 anos. E existe também um limite aqui. Os filhos, o patrimônio dos filhos, ele está limitado à manutenção aqui da sobrevivência, né? Então, assim, se o patrimônio do filho for totalmente atingido pela responsabilidade civil, os pais eles vão entrar também respondendo de forma a proteger essa criança. Bom, quando então que há a extinção da personalidade jurídica? A personalidade jurídica ela extingue com a morte. Ela nasce, a personalidade jurídica ela surge com o nascimento, com vida, a pessoa nasceu, respirou, início da personalidade civil, personalidade jurídica. Quando finaliza, ela tem a vida dela toda, a partir do momento que ela morre, finalizou-lhe a personalidade. Então, a gente não pode falar, por exemplo, de responsabilidade civil de morto. Não, porque o morto, ele não tem mais personalidade jurídica. A personalidade jurídica deixou de existir. A morte, então, extingue a personalidade jurídica, produzindo efeitos jurídicos relativamente relevantes em diversos ramos do direito, como, por exemplo, a abertura da sua sucessão,
a transmissão da herança, que é o princípio da Saizine, que diz que automaticamente, quando a pessoa falece, os herdeiros eles já são titulares da herança. Então, o procedimento, por exemplo, de inventário, ele é feito apenas para formalizar a transmissão da herança, mas pelo princípio da Saizine, já há aquisição patrimonial pelos herdeiros. A extinção também do poder familiar, né? Se o pai falece, ele não tem mais poder familiar sobre o filho. O fim do matrimônio, a pessoa que é casada, né? Quando o cônjuge falece, é considerado que houve um encerramento ali do casamento. E das relações personalíssimas. Se a pessoa tem uma obrigação de todo dia ir lá no prestar um tipo de serviço que só ela pode prestar, que ela não pode transmitir. Então, ela morrendo, não tem como essa relação, essa obrigação, ela continuar existindo, né? A relação também, ela extingue. Nós vamos ver que em algumas situações é possível, né, converter em perdas e danos se a pessoa tiver patrimônio que seja capaz de responder e se houver prática de ato ilícito. Mas aqui, em regra, não, apenas a resolução da obrigação. Existe, então, dois tipos de morte. Sério, existe dois tipos de morte. Uma que ela é considerada real, de fato, tem a presença do corpo morto, e com o corpo morto é identificado a paralisação da atividade encefálica. O cérebro parou de funcionar. Aqui é considerado que há a morte real. Nós encontramos um corpo, o corpo está morto, e a morte ela é detectada por ausência de atividade encefálica. O cérebro para de funcionar. Importante porque, para fins de transplantes, que é considerado, né, um momento em que o corpo da pessoa ele pode ser aberto para tirar os órgãos para outras pessoas, é necessário que essa morte ela seja atestada por 2 médicos não integrantes da equipe de remoção. Isso aqui, gente, para proteger, né, o morto de ter se antecipada a declaração ali da paralisia, da morte encefálica, dele, né, da paralisação das atividades encefálicas, apenas para que outras pessoas recebam seus órgãos, de forma que poderia, talvez, em algum momento, o cérebro dele funcionar, não parou de funcionar, teria só uma diminuição e tudo mais. Então, essa proteção aqui, essa necessidade de atestado de 2 médicos que não integram a equipe de remoção é justamente para proteger o morto, né? A pessoa que, em tese, poderia não estar morta. A segunda hipótese é a morte presumida. Aqui, nós não temos um corpo morto. Então, não vai ser identificado a ausência de atividade encefálica, não. Nós não temos um corpo morto, então essa morte vai ser presumidamente ocorrida. Presume-se por algumas circunstâncias que não há mais vida, que a pessoa faleceu. Pode ser com ou sem declaração de ausência. Quando ocorre a morte presumida? Quando é extrema a probabilidade da morte. Não tem o corpo morto ali, mas tudo leva a concluir que não há mais vida. Então, há uma presunção de que a pessoa faleceu. Quais são os procedimentos? Eu acho que é importante a gente trazer o artigo 7º do Código Civil, para a gente discutir as hipóteses de que são consideradas, né, extrema a probabilidade de morte. O artigo 7º diz que pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência, em casos de que seja extremamente provável a morte, esse é o inciso 1, de quem estava em perigo de vida
estava em perigo de vida. E esse caso aqui, a doutrina costuma exemplificar que acontece quando a pessoa, por exemplo, está doente, né, ela já está assim, definhando, e aí essa pessoa ela sai e não volta mais. Não voltou. Se essa pessoa ela já estava, né, dando a entender que ela não estava bem e ela não teria condições de voltar, então você já presume aqui que essa pessoa faleceu, entendeu? A pessoa sofreu um acidente, caiu ali no rio ou no mar e não encontrou o corpo da pessoa. Gente, aqui é extremamente provável que essa pessoa esteja morta, porque dificilmente essa pessoa vai conseguir sobreviver ali por muito tempo dentro, né, imerso na água. Então, nós estamos falando de situação em que é extremamente provável que essa pessoa faleceu porque ela estava em perigo de vida. E aí ela não volta, sai e não volta, não encontra o corpo dela. O inciso 2, ele fala da segunda possibilidade de declaração de morte presumida, que é quando alguém foi desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, que no caso de guerra, né, não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. A pessoa que foi, né, lutar na guerra, ou ele estava em campanha, e ele foi feito prisioneiro. E aí, depois de 2 anos da guerra, presume-se que essa pessoa, né, ela está morta. A presunção da morte. E aqui é o quê? 2 anos após finalizada a guerra. Então, há esse tempo que é considerado para que a pessoa, né, volte, espera para que ela volte, para que ela apareça, e aí, no caso, não acontecendo esse tempo, declara que a pessoa, então, está morta. Parágrafo único diz que a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, esse artigo 7º, ele vem tratando especificamente da declaração de morte presumida sem declaração de ausência. Por quê? Porque há o procedimento em que é declarada a ausência. E qual é o procedimento de declaração da ausência? Aqui são situações que não se enquadram no inciso anterior, no artigo anterior, que é quando a pessoa, né, estava em caso de extrema probabilidade de morte, né, de quem estava em perigo de vida, e essa pessoa que foi para a guerra e não voltou 2 anos depois. Quando vai ser, como é que é feito, então, o procedimento de declaração de ausência, não sendo aquela situação? A primeira fase da arrecadação. Aqui, gente, é uma pessoa que sumiu, foi comprar cigarro e não voltou. O pai que saiu para comprar cigarro e não voltou. Aqui, no primeiro ano, né, se a pessoa deixou uma procuração, ela sabia, né, que ela ia morrer e saiu, deixou uma procuração. Depois de 1 ano, durante 1 ano, é nomeado um curador para que esse curador administre os bens da pessoa que sumiu. Se a pessoa não deixou procuração nenhuma, esse prazo é de 3 anos. Então, são feitos a publicação de edital por 1 ano, chamando o ausente. Fulano, sumiu, você volta, fulano, você sumiu. Nós vamos declarar sua ausência. Aí fica 1 ano tentando localizar essa pessoa. A segunda fase é a fase da sucessão provisória. Nesse momento, depois de 1 ano, é feito a posse provisória dos herdeiros com a garantia, posse provisória dos herdeiros com garantia. Isso quer dizer o quê? Que os herdeiros, eles vão estar
na posse dos bens, mas esses bens, eles não podem ser vendidos, né? Eles não podem ser transmitidos, doados. Por quê? Porque a pessoa pode voltar ainda. Então, essa sentença quando é declarada aberta, né, a sucessão provisória, essa sentença ela só vai produzir efeito 180 dias depois de ser publicada. Por quê? O juiz decidiu ali que essa pessoa foi declarada, né, ausente, não é automaticamente que essa sentença produz efeitos, porque aí pode ser que a pessoa apareça nesses 180 dias aí que segue. E aí, se a pessoa aparecer, não tem, né, não segue, ela não é declarada ausente. A terceira fase é a fase da sucessão definitiva, que é 10 anos depois de ser proferida a sentença da sucessão provisória. E aqui há a transmissão definitiva dos bens. Nessa situação, se o ausente volta, se a pessoa, né, não está morta no caso, e ela volta, ela vai poder reaver os bens dela, só que no estado em que se encontra. Então, vocês veem que é uma escadinha, é uma linha do tempo mesmo que segue. Primeiro, a pessoa some. E aí, é nomeado um curador para ela, e essa curadoria, ela dura por um ano, a pessoa que não deixou o procurador, ou seja, a pessoa sumiu e aí ela não sabia que ia sumir, tipo assim, e não ia voltar. Então, ela nem deixou procuração, fica um ano. Ou 3 anos se ela deixou procurador. Ela tipo assim, de fato, eu tô indo, vou ficar um tempo fora, eu vou nomear uma pessoa para ficar no meu lugar. Então, essa pessoa vai ser a procuradora dela. Então, seria 3 anos. Aí, depois de um ano de 3 anos, começa-se a publicar editais, e aí fica durante 12 meses chamando esse ausente. 12 meses da data que foi entrado com o procedimento, né? Que foi considerada a arrecadação dos bens. Foram arrecadados todos esses bens durante o período de um ano. Aí, depois, o juiz vai fazer o quê? Ele vai declarar a sucessão provisória. E aqui, depois de um mês, há essa decisão do juiz, que é uma sentença. Vou colocar sentença. O juiz profere a sentença de sucessão provisória. E aí os herdeiros, eles são emitidos, né, na posse provisória dos bens. Os bens ficam com ele, mas ele não pode desfazer dos bens. Ele só vai poder desfazer se for para evitar a ruína. Por quê? Porque nesse momento, se o ausente aparece aqui, ele tem direito de receber os seus bens do jeito que ele deixou, no valor equivalente ao que ele deixou. Enquanto não houver a sucessão definitiva, que é aqui, recebe como deixou. Até 10 anos. Só depois de 10 anos que vai ser declarada a sucessão definitiva. E aí, ele vai receber os bens no estado em que se encontrarem. Porque depois, né, de 10 anos que a pessoa sumiu, a pessoa não vai ficar, o herdeiro não vai ficar ali guardando o patrimônio dela. Existe a possibilidade de ter uma conversão direta da fase de arrecadação para sucessão definitiva, que é no caso da pessoa que tem 80 anos ou mais e que está desaparecida há mais de 5 anos. Então, nessa situação, a sucessão definitiva ela vai ser automaticamente, vai ser imediata. A pessoa tem mais de 80 anos e está desaparecida há mais de 5, a chance dessa pessoa estar falecida é grande demais. E a chance dessa pessoa voltar daqui 10 anos para pegar bem também praticamente não existe, né? Então, por isso que, nesse caso aqui, há a conversão direta da declaração da sucessão definitiva, tá? E aí é declarada ausente. Aqui nós estamos falando que essa pessoa ela é declarada ausente. Então, nós temos duas situações de morte presumida. Nós temos a situação de morte presumida com declaração de ausência, que é quando segue esse procedimento, e sem declaração de ausência, que é nos casos de
extrema probabilidade de morte, porque a pessoa estava em perigo de vida, e aí ela não é encontrada, não encontra o corpo, ou a pessoa que falece, né, que vai para a guerra e 2 anos depois ela não volta. Por fim, eu vou falar para você sobre a comoriência, que é o caso da morte simultânea. Aqui é quando 2 pessoas elas morrem no mesmo momento. O que fala o artigo 8º do Código Civil? Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar algum dos comortos procedeu ao outro, presume-se simultaneamente mortos. A comoriência, ela interfere diretamente nos direitos sucessórios, estabelecendo a presunção de morte simultânea quando não é possível determinar a precedência temporal entre os mortos, entre os óbitos. Você não sabe quem morreu primeiro, estava todo mundo ali no mesmo acidente, pai e filho. E aí não dá para distinguir quem morreu primeiro, se foi o pai ou se foi o filho. Então, nessa situação, declara que os 2 morreram no mesmo tempo. A doutrina majoritária, ela posiciona-se no sentido de que são comorientes pessoas que morreram ao mesmo tempo, independentemente de ser decorrência do mesmo evento, focando na simultaneidade temporal para os efeitos sucessórios. Assim, mesma ocasião, refere-se ao tempo e não ao local da morte. Por que é importante? Porque se o pai morreu primeiro, o filho vai herdar os direitos do pai, e quem é herdeiro do filho herda os direitos do pai também. Agora, se o filho morreu primeiro, só quem iria herdar, né, seria o pai que iria herdar os bens do filho, e aí, se o filho não tiver patrimônio, não há sucessão para quem seria herdeiro do pai. Então, por isso que é declarado que morreram ao mesmo tempo, porque aí não é feita essa distinção. Ninguém herda de ninguém. Fica ali na mesma situação, não considera que um herdou do outro, certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Aqui a gente conclui a matéria da prova, tá? Eu vou, como eu falei, né, essa aula eu vou subir para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, como amanhã é sábado letivo, né, como vai ter sábado letivo dia 27, vocês podem entrar em contato comigo na parte da manhã que eu vou ficar disponível, tá? Para tirar as dúvidas. Um beijo e até mais.